Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá novamente, querido, querida. Olha, praticamente já foi quase um mês aí de janeiro. Nós estamos aqui mais uma vez, reunidos, eu, você, nossos convidados que estão aqui conosco, convidadas hoje, né? Para estudar mais uma lição, essa lição tão importante que tem falado sobre o amor e a justiça de Deus. E a questão é: e você? Já conseguiu sua lição? Tem estudado com a gente, tem acompanhado online, seja jogando no Google mesmo, lição da escola sabatina e acompanhado, ou você conseguiu uma cópia física assim já também? Eu gosto do físico porque deixa a gente escrever, deixa a gente anotar. Talvez você seja um pouco mais digital, mas o importante é que você tenha essa cópia nas mãos. Tudo que tem aqui, claro, está na Bíblia. Mas nós temos repetido aqui durante todos estes primeiros sábados. E claro, ainda vou repetir eventualmente, mas para que a gente não perca tanto tempo nas próximas lições, né, falarei com menos frequência. Tudo que tem aqui tem na Bíblia, mas na lição te traz de uma maneira muito mais linear, um raciocínio que vai trazer para você com que você não tenha que ficar procurando às vezes por minutos, horas, traz para você tudo prontinho, para que a gente possa ter uma compreensão mais simples desse assunto que para nós é tão complexo, que é o amor e a justiça. Lembra daquelas perguntas que fizemos lá no primeiro sábado? Aonde começa a justiça? Aonde termina o amor? Será que são a mesma coisa? Será que são coisas diferentes? Será que o amor de Deus parte só dele, tem que vir de nós também? Ou como falamos semana passada, existe uma aliança? Nós temos uma parte nessa aliança? Benefícios? Tudo isso nós temos estudado aqui e, graças ao bom Deus, a lição tem sido para nós uma ferramenta útil na compreensão disso. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco complicado também, que se chama Agradando a Deus. E para fazer isso, eu estou aqui belíssimamente acompanhado da Renata. Renata, manda um oi pro pessoal de casa, por favor. Oi, pessoal. Não sei que horas vocês vão nos assistir, né? Mas que vocês estejam bem e que a gente possa compartilhar com vocês mais uma vez o amor e a palavra de Deus. Amém. E a nossa querida irmã Glória também. Glória, manda um salve aí pro pessoal. Olá a todos, é um prazer estar aqui, principalmente nesse ano de 2025. Gostaria de desejar um ano muito especial, muito abençoado a todos. Essa lição que vem falando sobre o amor de Deus possa abundar as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos. Sim. Bom, para que a gente possa começar então, Glória, você faz a oração inicial para a gente, por favor? Sim. Oremos. Querido Deus, Pai que estás nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Senhor. Entregamos a Ti, ó Deus, esses momentos em que vamos estudar a Tua palavra. Que o Senhor nos unja com a presença imensurável do Teu Santo Espírito. Que a gente possa compreender que somente através de Jesus é que podemos chegar ao Senhor e agradá-lo. Que Jesus é o caminho que nos leva para o reino. Que o Senhor nos abençoe a todos, ó Deus. E nos dê a sua grandiosa e maravilhosa misericórdia sobre nós. É em nome de Jesus, ó Deus, que eu oro. Amém. 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 A parte inicial aqui, ela fala uma coisa muito interessante, ela traz um exemplo interessante, mas eu queria trazer mais para nossa área. Eu não sei, Renata, em termos de profissão, mas você sabe que a Glória e eu somos professores, né? Não sei se você trabalha com crianças também pequenininhas, então acho que para a gente, Glória, isso é bem uma visão bem cotidiana, tempo que você dava aula ainda, que é o seguinte: muitas vezes na sala a gente trabalha com o ajudante do dia. Né? Sempre tem um ajudante, alguma coisa. E nas crianças pequenas isso é muito legal, porque eles ainda têm esse espírito de ajudar. Com os adolescentes já não é tão comum. Mas eu dou aula para crianças pequenininhas mesmo, 3, 4 anos de idade, e eles gostam muito de ajudar. Só que, se a gente for olhar por um lado lógico da coisa, a ajuda deles nem sempre é ajuda. Né? Porque o que acontece? Eles são ainda estão crescendo, então eles são um pouco desengonçados, eles perdem a atenção muito fácil, às vezes demoram para fazer uma atividade. Então uma coisa simples como pegar uma apostila e entregar para o coleguinha, coisas que a gente faria em questão de segundos, às vezes eles demoram, porque aí olha para o lado, olha para o outro, demora.
Mas o interessante é que eles fazem isso de coração. E a lição traz esse ponto para a gente. Imagine que nós, né, como professores, nós como pessoas que estão ali, e essas crianças olham para a gente com um respeito, um certo respeito, a gente virasse e falasse assim, olha, não precisa da tua ajuda não, pode sentar lá, fica no teu canto aí que eu resolvo daqui mesmo e tá tranquilo. Mas eu gosto muito de você, viu? É uma situação estranha, né, Glória? Agora imagine se Deus falasse isso, né, Glória? O que a gente pensaria de um Deus assim? É que nós somos tão pequenos, né? E tudo que a gente faz é tão assim irrelevante que Deus realmente não precisaria de nós, como o pai, quando manda o filho lavar a louça e o filho lava mal lavado, e o pai brigaria com o filho. Não, o que o pai deveria fazer? Trazer o filho, vamos lavar juntos, eu lavo junto com você, e o pai ensina, são momentos de aprendizagem, como você falou ali na escola. A criança pequenininha é um incentivo, é a maneira, nós aprendemos com o erro. Então, a técnica é repetição, eu vou fazendo, eu vou me aprimorando. Se um pai fala assim, não, você faz mal feito, não faça não, você está me atrapalhando. Ou o professor diria, não, meu filho, você está demorando muito, pode deixar que eu faço. Então, isso é uma visão assim, ele olharia para o professor, para o pai e falaria assim, mas que valor que eu tenho? Então, a criança, ela cresce aprendendo, ela faz mal feito, mas ela vai se aprimorando. E no reino espiritual, nós somos essa criança. Porque Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Nós nunca vamos fazer nada realmente que agradaria a Deus, mas Ele se agrada. Né? Ele se agrada porque o amor dele, ele não vê com os olhos que nós vemos, ele vê diferente, porque ele, o caráter dele é amor. Ele não sabe fazer outra coisa. Então, mesmo que a gente faça de modo imperfeito, se for de coração, obedecendo, com fé, ele aceita e se agrada. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa questão, né? Então, se nós somos tão pequenos, como então agradar a um Deus tão grande, né? E aí, Renata, a parte de domingo, ela vai começar, e ela começa falando justamente sobre isso que a Glória disse, sobre o nosso valor para Deus. Ela conta talvez uma das parábolas mais famosas que existem, que é Lucas 15, 11 a 32, que é a parábola do filho pródigo, né? Para quem é uma parábola muito conhecida, vamos só resumir ela, né? Basicamente o que aconteceu. Um senhor, ele tinha uma fazenda, uma propriedade muito grande, e um dia o filho mais novo chegou e falou, olha pai, é o seguinte, eu não quero mais ficar aqui, me dá a minha parte da herança, o que a gente sabe que era impossível, né, Glória? Porque a herança só vinha quando o pai falecia, e ele pediu em vida. E o pai que podia falar, você tá maluco? O que está acontecendo? Ele falou, tudo bem, tome. Ele foi lá, viveu a vida do jeito que quis, fez o que, né, devia e não devia, perdeu tudo ao ponto de ele chegar a, como a própria Bíblia fala, né, de invejar a comida que os porcos tinham. Sim. E lembrando que a comida que os porcos tinham era lixo. Né, era lixo, era o que sobrava do resto que sobrava. E aí ele teve uma ideia brilhante, que era o seguinte, vou voltar para casa e lá eu peço para o meu pai não me ter como filho, mas me ter como um servo, porque os servos do meu pai já têm uma vida bem melhor do que a condição que eu estou hoje. Mas qual foi o espanto de ele chegar e ver que o comportamento do pai foi totalmente contrário da lógica tanto dele quanto da nossa lógica comum, dos homens, né? De falar assim, pô, foi lá e gastou tudo e agora vai voltar? Né? O que foi que aconteceu, Renata? O que a gente pode analisar dessa parábola aí? Sim, a maravilha dessa parábola é que a gente percebe que esse pai, ele retrata o próprio Deus. Como a gente estava comentando aqui inicialmente, a importância de uma criança ver o exemplo no professor, o exemplo no pai, porque nós retratamos na Terra a imagem do próprio Deus para essas crianças. E aqui neste contexto a gente vê esse filho que foi, né, que a gente sempre vê aí como o rebelde, né, que não quis tudo aquilo de maravilhoso que o pai dava para ele, assim como Deus dá para nós, foi, gastou tudo
desejou a comida dos porcos, e em um momento ele entendeu assim, já não sou digno de ser chamado de seu filho. É um dos enganos que Satanás coloca na nossa cabeça, para a gente imaginar que quando a gente erra, não tem mais perdão. Mas não. Deus está lá à porta, assim como aquele pai estava, esperando o filho voltar, recebendo a gente de braços abertos. E em um momento da parábola, fala também que ele estava ali esperando o filho, né? E chamou os servos e disse, tragam roupas novas, sapatos, sandálias, o anel, vamos festejar. É isso que vai acontecer no céu. Deus está esperando que a gente se arrependa. Deus está esperando que a gente ouça só a voz dele. Primeiro, ele não quer que a gente caia. Ele está fazendo tudo para que a gente vá para o céu. Mas se acontecer, ele está lá, ó, esperando a gente. E ele vai preparar essa grande festa. E como ele chamou todos aqueles servos, ele quer que todos nós participemos da salvação de todos os nossos irmãos. E ainda vi uma coisa muito bonita na lição, porque eu nunca tinha analisado dessa forma. Porque a gente vê o filho que fica, o mais velho, revoltado. Nós, humanamente, faríamos isso. O meu irmão foi, gastou, aprontou, e agora o meu pai está aqui, ó, tratando ele bem. Porque a gente estava pensando, analisando da forma humana. Mas o que é o filho que fica? Quem somos nós que ficamos na presença de Deus? O que a gente tem que fazer estando na presença de Deus? Ser imagem e semelhança dele. Receber todos com amor. Então, aquele filho que ficou, perdeu a oportunidade de seguir o exemplo do pai. E receber todos aqueles irmãos, inclusive o dele naquele momento, né? Que se perdeu, mas que voltou. Então, a gente tem que estar sempre pronto para poder acolher aquele irmão que se perdeu, em algum momento se distanciou de Cristo, mas a gente tem que ir lá para receber, para estar pronto para receber com muito amor esses irmãos, porque é isso que Deus quer da gente. E é lá que Deus quer a gente, todos reunidos juntos numa grande festa. Posso complementar? Claro. Eu gostaria de falar 2 pontos, né? A Renata falou assim, um aspecto muito importante, né, da gente colher os que se arrependem e que voltam para Jesus. E aqui no capítulo 3, né, de Lucas, que fala da parábola, eu percebi algo muito interessante que eu nunca, né, como a Renata disse, eu nunca tinha prestado atenção, que quando o pai vai fazer a festa, ele fala assim para os seus servos, matem o cordeiro gordo. Ele não fala assim, matem um cordeiro gordo. Ele está especificando para os servos qual é o cordeiro que deveria ser morto para a festa. Então, assim, na minha concepção, eu acredito que esse cordeiro era um cordeiro especial, que o pai amava aquele animalzinho e cuidava daquele animalzinho com carinho. Porque ele especificou, está vendo? O é um artigo definido. Ele definiu qual que era o cordeiro que tinha que ser morto para celebrar a volta do filho. Então, isso nos remete, o amor de Deus, ele é tão grande que ele deu o seu filho, que foi o cordeiro, né, para morrer por aquele filho pródigo, que somos nós. E o filho que ficou, quando ele ficou muito aborrecido, porque ele, na verdade, representa as obras, nossas próprias obras. Então, ele falou assim, mas eu fiz isso, eu faço aquilo. Entendeu? Então, essa é a nossa questão. Eu faço isso, eu sou bom, eu faço aquilo. É a nossa própria justiça. Então, ele falou para o pai, eu estou servindo o Senhor, o Senhor nunca matou nenhum cordeirinho. Agora o Senhor mata o cordeiro especial, o cordeiro que o Senhor ama, para esse. Entendeu? Então, a justiça própria. Nós temos que nos ater sobre isso. Porque a nossa justiça não é nossa, nós não temos poder. Nós somos justificados pelo sangue meritório de Jesus Cristo. Eu gostaria até de ler um versículo, Lucas, que diz assim, ó, em Mateus 3,17, que eu acho que é o cerne dessa lição. Este é meu filho amado, a quem me comprazo. Este é meu filho amado, é nele que eu me agrado. Ele é aquele cordeiro gordo,
amado, preparado, que dá muita alegria ao Pai. E ele deu esse cordeiro para morrer pelo filho pródigo. Não é maravilhoso? O amor imensurável de Deus, né? É algo inexplicável, não tem como a gente explicar o inexplicável, né? A gente tem mais coisas para ver, mas eu queria fazer um comentário também que eu acho muito pertinente sobre essa questão da parábola, que quando a gente é mais novo, a gente realmente olha e fala assim, não, mas espera aí, o filho mais velho, ele tinha razão. Tinha razão. Porque o filho aprontou, fez um monte de coisa, e ele diz que nunca ganhou nada, e a gente para e pensa e fala assim, querido, ok, é um pouco infundamentada a sua reclamação. Um pouco não, totalmente, né? Você reclama que nunca teve um cordeiro, nunca para matar, para comer com seus amigos. Mas quem é que estava comendo lavagem de porco? Era você? Né? Foi o que nós falamos na lição da semana passada. Aqueles que estão vivendo a aliança do amor de Cristo, eles colhem benefícios que as pessoas que não estão vivendo não têm. Não tem. E aí, às vezes, a gente está dentro da igreja, né? Porque a casa do Pai representa ali a igreja, né? Nós aqui que estamos na igreja, o povo que está, que cumpre, que trabalha pelo Senhor, que, né, está junto ali. Então, a gente está aqui dentro, às vezes, colhendo bênçãos todos os dias felizes, alegres na nossa família e tal. E aí, às vezes, chega um irmão novo, que passou por um monte de coisa, ou um irmão que peca dentro da igreja, sai e depois volta, e aí quando ele volta a gente aponta ele para ele e fala assim, ah lá, estava aqui dentro, fez um monte de coisa, agora que está voltando aí, aprontou, e quer que eu ame ele igual. Sim, amar igual, porque você não perdeu os benefícios, ele perdeu, ele tinha todos esses benefícios antes, e agora o Pai, mais uma vez, com seu amor, está só permitindo que ele tenha os benefícios novamente, né? Desse amor. Restituindo, né? Restituindo. E a gente fica bravo às vezes, né? Fala assim, não pode fazer isso, não. Você tem que, agora você saiu, agora você tem que morrer lá fora. Misericórdia. É isso que muitos pais fariam, né? Pois é. É a atitude de muitos pais quando o filho faz alguma coisa, vai para o mundo das drogas, né? Ou abandona a família. Às vezes os pais não conseguem perdoar. Exatamente. Não consegue perdoar. Isso. E a questão do perdão é algo que a gente tem que trabalhar muito com o poder do Espírito. Porque nós não somos capazes de realmente dar perdão. Nós temos que pedir ao Espírito Santo para colocar, né, em nós essa capacidade, exatamente, de perdoar, né? Para a gente ir avançando. Então, Renata, a parte de segunda continua falando um pouco sobre isso, sobre essa questão de que Deus se alegra quando as pessoas atendem esse chamado de amor. Né? O verso para memorizar dessa semana, que é Sofonias 3:17, fala sobre isso. Né? Eu vou ler aqui, queria que você comentasse essa parte de segunda para a gente, o que a gente pode tirar aí, falando disso. Né? Então, Sofonias 3:17 diz assim, pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Olha que legal, né? O valor que nós temos para Deus. O que mais a gente pode tirar dessa parte aí, Renata? Esse verso, ele deixa muito claro para a gente que Deus está sempre no meio do povo. Né? Deus ele nunca nos abandona. E que ele se alegra com o mínimo que a gente tenha para reconhecer. E eu vou voltar, como a gente estava falando sempre da criança, né? Às vezes uma criança vem com um presente totalmente sem valor. Eu também sou pedagoga. E mãe, graças a Deus, né? Então, às vezes o filho vem com uma florzinha, um desenho, um rabisco, mas ele traz ali com tanto amor. Não tem nenhum valor ali, vamos dizer, financeiro, mas tem um valor sentimental muito grande. Então, assim, Deus se agrada do mínimo que a gente possa vir a trazer. Mas em tudo a gente precisa se lembrar que tudo é por meio de Cristo. Né? Então, tudo que a gente possa fazer para poder agradar a Deus, sempre a gente tem que lembrar que é pelos méritos e sacrifício que o Cristo fez. Então, todos esses benefícios que nós escolhemos de estar na presença do Pai, é graças ao momento que o Filho se fez homem,
para poder estar no meio de nós e conhecer os dois lados, né? Mas eu acho que mais para frente a gente vai falar a respeito, né? Estou adiantando. Quer comentar alguma coisa? Podemos passar para... Só um comentário, né, assim, complementando esse verso de Sofonias, é que ele fala que como é que Deus se agrada, como que Deus se alegra. Aí ele fala assim, que Deus alegra através, que Deus é poderoso. Então ele conta aqui 4 verbos. O poder para salvar, que Deus, ele se alegra no poder que ele tem para salvar o ser humano. Depois ele se deleita com alegria. Olha só, poder para salvar, deleita com alegria, renova. Ele tem a proficiência de renovar o ser humano caído na sarjeta com amor, que é a essência de Deus. E por último, ele se regozija, regozijar-se com o ser humano, com o pecador que se arrependeu, né, e voltou para o braço do Pai, com júbilo. Eu achei assim, eu nunca tinha me prestado atenção nesse verso. Eu achei esse verso maravilhoso, muito profundo, digno da gente fazer um estudo sobre ele, Sim. porque mostra aqui o caráter de Deus. Quem é Deus o Pai? É aquele que tem poder, que se deleita com o ser humano, que nos renova através do seu amor, da sua alegria, e que se regozija quando um pecador se arrepende. Ele tem alegria em nos salvar, em nos amar e se relacionar conosco. Essa é a justiça. Eu queria que você mantesse esse raciocínio justamente para a gente poder já continuar. Que é a parte, né, de terça-feira avançando, que fala justamente sobre essa questão. Olha, mas se nós então, Glória, somos seres tão pequenos, né, como a Renata falou, às vezes, aos olhos humanos, às vezes não, né? Aos olhos humanos, sempre o que nós poderemos oferecer a Deus, como já foi trazido, né, em parábolas passadas, o caso, por exemplo, da parábola do homem que devia 10.000 talentos, né, tudo que nós podemos trazer ao Senhor é irrisório para Ele. Mas então, como é possível que nós agrademos a Deus, então? Da onde surge esse deleite que Deus tem nos seres humanos? Então, o articulador ele faz uma pergunta, né? Ele abre perguntando, podemos agradar a Deus? Na verdade, não. Nós agradamos a Deus, o Pai, através do Filho. Porque o Filho fala assim, eu e o Pai somos um. Né? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho. Então, o Pai não olha para mim, não olha para você, não olha para a Renata, não olha para a pessoa que está nos ouvindo. Ele olha para Jesus. Ele se agrada de Jesus. E quando nós aceitamos Jesus, nós agradamos o Pai. Porque o Pai, ele deu o seu Filho, único, precioso, para morrer. Então, o caminho para agradar o Pai é quando eu aceito Jesus como meu Salvador. E aí vem o relacionamento. Vem a oração. Como é que eu vou agradar a Deus? Me relacionando. E o primeiro caminho, né, aqui até a lição fala da aliança entre o casal, que é a mesma aliança entre Deus e nós. Deus faz uma aliança matrimonial conosco. Né? Então, esse relacionamento vem através da oração. A oração é a comunhão e é o primeiro caminho, né, para que eu possa agradar a Deus, me relacionando com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Lembrando que o caminho é Jesus. Por isso que toda oração eu falo ao Pai, com o poder do Espírito, em nome de Jesus. E indo um comentário, como a Glória disse, né, a gente não pode agradar a Deus se não for por meio de Cristo. Esse relacionamento, né, o imitar a Cristo, que é o que a gente tem que fazer o tempo todo. Porque aí, quando Deus olhar para mim, Ele não vai me ver. Ele vai ver o Filho, Ele vai ver Cristo.
Então a gente vai realmente conseguir fazer e agradar a Deus desta forma, porque é por meio de Cristo. Como no Evangelho de João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu acho que uma das maneiras que a gente pode colocar numa imagem, assim, muito simples, claro, tá? Porque essas coisas às vezes são difíceis da gente compreender com a mente Sim. humana, mas de uma maneira simples seria a gente pegar algo mais ou menos assim, né? Eu sou muito amigo da Renata, e nós temos um relacionamento muito bom. A Renata chega para mim e fala assim: olha, tem uma pessoa que eu queria que você conhecesse, que é a Glória. E ela é igual eu. Eu acho que você vai se dar muito bem com ela. Acho que o que acontece no relacionamento é mais ou menos isso, né? Deus Pai, Deus Filho, né? Nesse relacionamento perfeito. E ele fala assim: olha, eu tenho essa pessoa aqui que ela faz exatamente o que eu faço, né? Ou ele dá o seu máximo ali para fazer, e as coisas que ele fizer errado, eu paguei o preço por essas coisas erradas. E aí Deus fala: bom, então se ele é igual a você, então ele pode ficar conosco, né? Ele pode ir na minha casa, ele pode ir lá jantar comigo, passar um tempo. Acho que é uma ilustração simples, né? Mas dá pra gente entender mais ou menos. E eu acho que é por isso que também Deus se entristece tanto quando a gente pratica o mal, porque ele fala: poxa, mas ele disse que é amigo de Cristo, disse que é meu amigo, mas ele age totalmente ao contrário. Não faz parte do Sim. caráter de Deus. Entristece o coração. E os amigos de Deus têm o caráter de Deus, recebem o caráter de Deus. E quando nós praticamos o mal, desobedecemos, nós não estamos demonstrando, testemunhando de quem é Deus. Pois é. Né? Bom, para a gente avançar, né? Uma das coisas que a gente tem que fazer, né? Até usando essa própria ilustração de amizade, é que, bom, Deus conhece todos, todo e todos. Mas pensando em nós, né? Quando a gente conhece uma pessoa nova, o primeiro começo, né, sempre é um período de teste, digamos assim. A gente vai querer saber o que essa pessoa faz, né, como é que ela é. Olha, será que eu posso ser amigo dela? Será que ele vai ser uma pessoa gente boa? E a parte de quarta, ela tem esse título diferente, que é Pedras Vivas, né, porque foi o exemplo que Paulo vai dar. Mas ele fala, a primeira pergunta, Renato, que eu acho interessante, que ele fala assim: ó, de que maneira nós, seres pecadores decaídos, podemos agradar a um Deus santo? A gente volta no que a gente já estava falando, né? Podemos agradar como? Estando em Cristo, só pelo Espírito. A gente tem que tirar, né? Parar de decidir as coisas por nós, pela nossa carne, pela humanidade. Então, tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar como Cristo faria. O que Cristo gostaria que eu fizesse, que eu respondesse, como eu deveria agir nessa forma. Então, todos os caminhos são esses, é pela obra redentora de Cristo, né? E aí, Glória, por que esse título, então, Pedras Vivas? O que é pedra? Sou uma pedra? Como assim? O que é isso aí? Porque Jesus era a pedra angular. Ele foi a pedra angular rejeitada. Né? Foi aquela pedra que, quando eles estavam construindo o templo, que faltou a pedra perfeita. E eles tiveram que trabalhar para descobrir onde estava aquela pedra. E Jesus falou assim: eu sou aquela pedra que estava faltando. Eu sou a pedra perfeita. Uma pedra viva, né, que veio trazer beleza, que veio trazer união para o templo. Qual que é o templo? Não mais o templo de Físico, pedras. Né? Não, pedra, né? Uma estrutura. Mas o meu templo, o templo do Espírito Santo. Então, essa pedra viva, que é Jesus, não aquela pedra dura, né, que corrói com o tempo, que não existe mais no Templo de Salomão. Jesus veio dizer assim: eu sou aquela pedra perfeita, mas eu sou uma pedra viva. E essa pedra viva, ela habita no coração do homem. Nós temos que receber essa pedra. E essa pedra, ela vai trazer, no lugar que falta, aquilo que falta em nós, ela vai tomar o lugar. Ela em formato perfeito. Em formato perfeito. E é por isso que Jesus falou assim: para isto você tem que ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E uma coisa muito interessante que diz aqui, né, que
nós temos que oferecer um sacrifício quando nós recebemos essa pedra viva, que é Jesus. Nós temos que oferecer um sacrifício. Lá no templo eles ofereciam o sacrifício, o cordeiro. Aquele cordeiro que o pai matou para o filho pródigo. Mas hoje nós oferecemos um sacrifício espiritual. O texto vem dizendo um sacrifício espiritual. Então, qual é esse sacrifício espiritual? Eu me ofereço a Jesus, que é a pedra angular, e deixo que Ele me transforme na maneira como Ele deseja. Que Ele faça comigo um templo vivo, que honre e glorifique o seu nome. Então, eu tenho que ser hoje esse templo de adoração a Deus. Um templo vivo, um sacrifício espiritual, com luz, não luz própria, mas a luz que vem de Jesus. Como a lua. A lua recebe a luz do sol, porque é um planeta. Nós somos esse planeta. Nós recebemos a luz de Jesus. Amém. E nós temos que levar essa luz. Mas aí, Renata, a parte de quarta aqui, para a gente já ir terminando ali, tem uma última pergunta que é muito interessante, que diz assim, ó, então, por que este sacrifício de Jesus por nós, ele é tão importante? Não seria possível, de alguma maneira, então, não sei, através das minhas boas obras, eu alcançar um estado em que o pai olhasse e falasse assim, não, peraí, como ele é muito gente boa, ele vai poder ficar aqui com a gente? Como é que a gente pode responder essa pergunta de que é para nós encorajador saber que Jesus é o nosso mediador? Porque Cristo conhece os dois lados, né? Ele é Deus como Pai e homem como os homens. Então, ninguém melhor do que Ele para ser o nosso mediador, porque Ele sabe as dificuldades que a gente passa como ser humano carnal, e Ele conhece o Pai, conhece Deus porque Ele é Deus. Então, é isso que nos encoraja, saber que Ele veio, se fez homem, para poder viver o que a gente vive e nos mostrar que é possível. Bom, vamos já indo para os últimos momentos, né? A parte de quinta ela termina, né? Que tem ainda algum comentário na sexta, se alguém quiser fazer junto. Mas essa parte de quinta ela vai falando então dessa questão de um alvo que é digno. Fala sobre a questão da fé. E a gente sabe, Paulo diz isso, né? É claríssimo, em que se a gente não tiver fé, está lá em Hebreus 11:6. Se nós não temos fé, é impossível agradar a Deus. Sim. Por quê? Por que eu não posso, através desses conhecimentos, né, estudar muito, sei lá, ter uma vida responsável, digamos assim, e mesmo eu sendo uma pessoa boa, como em Mateus, o próprio Jesus disse, mas peraí, no seu nome eu não fiz milagres, a gente não curou pessoas, e Jesus diz, não vos conheço, afastem-se de mim. Por que a fé ela é tão importante nesse meio? Aí eu deixo com vocês aí para os últimos comentários. Você quer falar? Pode falar. Pode. Eu complemento. Eu prefiro que você... Então, a fé, hoje no mundo, hoje em todas as eras, o homem precisa ver para crer. A gente tem que tocar, a gente tem que ver, a gente tem que ouvir. Foi o grande problema de Tomé. Então, Jesus fala assim, ó, que a fé é a certeza das coisas que a gente não vê. Então, a gente crer num Deus que a gente não vê, que a gente não sabe explicar de onde veio, como é uma coisa assim sublime para o ser humano. Então, a fé tem que ser trazida pelo Espírito Santo, porque é muito difícil no mundo contemporâneo que a gente vive, onde tudo é ciência, tudo tem que ser comprovado cientificamente. Por que as pessoas não acreditam em Deus? Por causa desse contexto. Nós fomos ensinados, é a nossa cultura, de que
tudo tem que ser provado, tudo tem que ser visto, tudo tem que ser, a gente tem que pegar, a gente tem que comprovar todas as coisas. Então, o homem está muito enraizado nessas questões. E Jesus fala, olha, vocês vão ter que acreditar naquilo que vocês não veem. Foi quando Paulo foi lá em Atenas e tinha um monte de deuses, deuses para isso, Deus para aquilo, Deus. Aí tinha um altar que dizia o quê? Ao Deus desconhecido. Aí Paulo falou, é esse Deus aqui que eu sirvo, o Deus que você não pode ver, não pode ouvir, não pode tocar, mas que ele existe, porque eu acredito que ele existe, que ele me criou. E é ele que tem o poder sobre todos esses deuses aqui que vocês pensam que tem poder, mas são deuses feitos de madeira, de pedra, que não falam, não ouvem. Então, a gente ter essa fé, essa fé é desenvolvida com o nosso relacionamento com Deus. Porque não tem ciência que explique Deus. Não tem como explicar Deus. Deus é inexplicável. Por isso que a fé é um fundamento essencial para agradar a Deus. Quando eu me ajoelho perante nada e oro, as pessoas falam assim, coitada, tá maluca, né? Com quem que eu estou falando? Mas eu creio que Deus está ali. E que Ele está me ouvindo. E que do seu trono, Ele se encurva para ouvir a minha oração. Eu tenho que ter fé para fazer isso. Eu tenho que ter fé para me ajoelhar e adorar um Deus que eu não vejo, mas que eu sinto e me relaciono com Ele. Né? Maravilhoso. E quando a gente pede algo a Deus, Ele só quer que a gente creia. Ele não vira quando a gente se ajoelha e fala assim, volta depois quando a sua fé estiver mais firme. Não, Ele quer que a gente creia. E o relacionamento vai fazer a fé da gente aumentar. E a gente tem sempre que pedir para Ele, Senhor, aumente a minha fé. O princípio é crer. Crer e se relacionar. E a fé vai crescendo a cada dia. E eu tenho para mim que essa crença, ela começa, né, quando a gente aceita que, embora nós tenhamos um grande valor para Deus, um valor enorme, imensurável, a ponto de Ele botar tudo em risco para vir aqui, morrer pela gente, né? Quantos outros milhares de planetas que existem, quantos outros bilhões de seres existem, e Ele colocar tudo isso em risco por causa de nós, essa fé é a primeira fagulha que diz assim, eu acredito que eu tenho um grande valor e eu acredito que tudo que eu ganhei e tudo que eu vou ganhar parte desse amor. E se eu não acredito nesse amor, então todo o resto, tanto faz, né? Não tem valor. Se eu não acredito nesse amor, que é o primeiro passo, o resto não tem como acontecer, né? Mesmo que a gente possa fazer ainda, né, grandes milagres, a medicina tem avançado, né? A gente consegue fazer coisas que há 100 anos atrás eram impossíveis. Imagina. Mas só com o poder de Deus. Eles não sabem que por trás de todos esses avanços tem o poder de Deus. Existe a misericórdia, né? É Deus agindo ainda, derramando a sua graça sobre esse planeta que é o pródigo. Nós somos o planeta pródigo da criação de Deus, né? Exatamente. Bom, chegamos ao fim então. Como é de costume, eu não lembro quem fez a primeira oração, para quem foi que pediu a glória. Então, Renata, você termina para a gente, por favor, com uma oração? Querido Deus, Santíssimo Pai, nós agradecemos, Senhor, por esses momentos que aqui estivemos, aprendendo um pouco mais desse seu amor maravilhoso, aprendendo como agradar o seu coração. Sabemos que sozinhos jamais, tudo o que nós fazemos é por meio do seu Filho Jesus, e o que o Senhor, e que seguindo os passos dele a cada momento, o Senhor possa vê-lo em nós. Nós te agradecemos por toda a sua misericórdia e amor, em nome de Jesus, amém. Amém. E é isso, vocês viram? Fomos para o Velho Testamento, fomos para o Novo Testamento, andamos para cá, andamos para lá. Tudo isso é possível fazer sem a lição? Claro, plenamente possível. Mas você tem que admitir que fica muito mais fácil, né? Quando a gente tem uma lição que nos traz esses versos já prontinhos para que a gente possa estudar. Então,
pela última vez aqui nessas próximas semanas, fica o nosso convite. Se você puder, querido, adquira a lição. Né? Nenhum de nós está ganhando nada com isso aqui. A única coisa que a gente ganha é mais um irmão na fé. Basicamente é isso. O que é muita coisa. Mas financeiramente nenhum de nós tem interesse em nada disso. Mas é importante que você participe conosco também. Se você não quiser adquirir, pelo menos acompanhe na internet. É de graça. Tem até versão audiobook agora, né? Você não precisa nem ler. A pessoa mesmo lê para você e fala na sua orelha direto aí. Que coisa maravilhosa. O que não pode fazer é ficar sem estudar. É o alimento, né, diário. É o É um alimento espiritual. diário. Então, mais uma vez, obrigado Renata, obrigado Glória por estar aqui conosco e obrigado você por ter nos assistido também ou nos ouvido. E nós nos vemos semana que vem, se Deus quiser, e que o nosso nome permaneça escrito no livro da vida. Amém. Tchau, Amém. tchau.